vocabulário do futebol, quando algum resultado improvável acontece, nós falamos "deu zebra". Provavelmente você já escutou inúmeras vezes, até porque ela está intimamente ligada à cultura brasileira. Mas você sabe quem foi o seu criador? E qual time tem a zebra como mascote exatamente por causa dessa frase e como ela ficou popularmente conhecida no Brasil? Eu sou Josias e hoje essa história te conta. Tudo começou com o treinador Gentil Cardoso no Campeonato Carioca de 1964. Ele treinava a Portuguesa do Rio e era um dos treinadores mais experientes do Brasil naquela época. Ele tinha treinado o Sport de Portugal, o Sport, o Vasco, o Flamengo, o Bangu e o América do Rio. E quando ele estava no Botafogo, o Garrincha fez uma avaliação para ver se ele entrava no clube. Com seu aval, ele entrou e virou o maior ídolo da história do Botafogo. E treinou a seleção brasileira no Sul-Americano de 1958. Só que Gentil Cardoso também era um frasista de primeira. Em 1945, quando ele chegou no Fluminense, ele disse para a diretoria que ele precisava de mais reforços. Então, ele profetizou: "Deem-me o Ademir e eu lhes dou o campeonato." Ele estava se referindo a Ademir Menezes, que jogava muita bola no Vasco naquela ocasião. E o resultado disso, o Fluminense contratou o Ademir para o campeonato do ano seguinte e naquele campeonato carioca o Fluminense ganhou e com 24 gols de Ademir Menezes. Ele também é responsável por outras frases muito conhecidas como: "O futebol é uma caixinha de surpresas. Treino é treino, jogo é jogo." E a minha preferida: "Quem não faz, leva." No dia 23 de julho de 1964, a Portuguesa enfrentou o poderoso Vasco. E em uma entrevista antes da partida, Gentil Cardoso soltou a célebre frase: "Vai dar zebra." E deu. O jogo foi 2-1 para a Portuguesa, um resultado inesperado. E já no dia seguinte, estampava todas as manchetes dos jornais com aquela vitória empolgante do time da Portuguesa. A escolha do animal estava intimamente ligado a algo que estava muito em alta no Rio de Janeiro: o jogo do bicho. A grande massa adorava apostar no jogo do bicho, e como uma forma de brincadeira, quando algo inesperado acontecia, eles falavam que tinha dado zebra no jogo. Isso porque entre as 25 espécies que tem como apostar no jogo do bicho, nenhuma delas é a zebra. Ou seja, é impossível dar zebra no jogo do bicho. Um mês depois, Gentil Cardoso deu uma entrevista ao Globo e explicou a frase. Abre aspas. "Os especialistas, antes mesmo de começar o Campeonato Carioca, afirmaram que já estavam classificados os 6 grandes e mais São Cristóvão e Olaria. Como surgiram resultados que provaram o contrário, eu disse que poderia dar zebra, animal que não existe no jogo do bicho." Naquela época, além dos 4 grandes, Bangu e América do Rio também eram considerados times grandes. E contrariando todo mundo, a Portuguesa conseguiu ficar em 8º naquele campeonato. Infelizmente, Gentil Cardoso nos deixou em 1970. E naquela mesma década a sua frase se popularizou ainda mais. Isso porque a Loteria Federal tinha sido implementada pelo governo. E já logo virou febre. A TV Rede Globo, que se aproveitou daquele jargão popular, colocou uma zebrinha para apresentar os resultados da loteria no Fantástico. Essa zebrinha que foi desenhada pelo cartunista Borjala. Ela acabou caindo nas graças de todo mundo, porque toda vez que acontecia um resultado inesperado, ela falava: "Olha eu aí, zebra." Por vez, a Portuguesa do Rio, que ficou marcada nessa história, aproveitou o embalo e colocou a zebra como mascote do seu clube. Essa ideia que foi muito inteligente por pegar uma parte importante da sua história de um grande treinador que deixou seu legado. Gentil Cardoso nos mostrou como é importante saber usar a comunicação para conseguir se comunicar diretamente com o torcedor brasileiro, usando das palavras de forma informal para poder comunicar a sua leitura de jogo para as grandes massas. Ele foi um grande personagem do futebol brasileiro que infelizmente acaba sendo um pouco esquecido, mas vale aqui a nossa lembrança desse saudoso personagem do futebol brasileiro.